Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda na nossa última aula de legislação social e trabalhista, né? Hoje a gente vai finalizar a nossa disciplina com a nossa última aula que irá versar sobre os conteúdos atinentes lá na nossa unidade 4 do nosso livro de legislação social e trabalhista. Não é isso? Professora Janaína, você já me conhece, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos lá ver o conteúdo então que a gente vai abordar na aula de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as discussões da nossa unidade 4. E a unidade 4, ela tem dois grandes temas, que é o término do contrato de trabalho e autonomia privada coletiva, que são temas direcionados ao direito coletivo, então, do trabalho, né? Então, a gente vai falar sobre vários assuntos, vários conteúdos, mas que estão relacionados a esses dois grandes temas, término do contrato, né, ou extinção do contrato de trabalho e direito coletivo. E aí, gente, toda a nossa discussão, ela tem por intuito responder a esses questionamentos. Então, o que a gente vai conversar na aula de hoje? Nós vamos tentar responder justamente essas perguntas. Quais os efeitos jurídicos do aviso prévio? Quais as modalidades de resilição? Eu sei que essa palavrinha aqui pode ser meio estranha pra gente, mas vocês vão entender o que é resilição. É uma modalidade específica, né, de rescisão do contrato. A gente também vai falar sobre rescisão indireta, o que é rescisão indireta, como ela funciona. A gente vai conhecer quais as hipóteses de justa causa que nós vamos aplicar ao trabalhador. A gente também vai falar sobre os efeitos da extinção do contrato por acordo, que é uma novidade aí da reforma trabalhista. E aí nós vamos falar sobre direito coletivo, qual o papel do sindicato, o que são negociações coletivas, se a greve é ou não um direito fundamental, quais os limites do exercício desse direito. E a gente também vai falar sobre um tema aí um pouco polêmico, mas é um tema super importante da reforma trabalhista, que é a questão do negociado sobre o legislado, né? Quando que a negociação ela vai se sobrepor à lei, em alguns momentos, em que matérias haverá sobreposição. E a gente vai falar, inclusive, também das matérias que não podem ser negociadas, né? Seja por convenção coletiva, seja por acordo coletivo. Que é um tema importante que a gente precisa conhecer para saber quais são os limites, né, da negociação coletiva. Então, todas essas questões, todos esses questionamentos serão respondidos ao longo da aula de hoje, em que a gente vai justamente versar e discutir sobre todos esses temas que eu apresentei para vocês, tá certo? Vamos começar então? E a gente começa justamente falando do Instituto do Aviso Prévio, que é um instituto voltado para o término do contrato de trabalho, né? E antes mesmo da gente pensar o que é aviso prévio, o nome, esse próprio instituto chamado aviso prévio, já diz muita coisa pra gente. É sempre uma notificação prévia de uma das partes em relação à outra que eu quero o quê? Que eu quero finalizar aquele contrato de trabalho, né? A gente sabe que o contrato de trabalho, ele é o quê? Ele é de trato sucessivo, ele se prolonga ao longo do tempo. Então, para que a outra parte dessa relação, lembrando que ela sempre é bilateral, porque de um lado eu tenho um empregado, do outro lado eu tenho um empregador, uma das partes vai notificar a outra de que não tem mais o interesse em manter aquele contrato, né? É exatamente isso, não é? Então, vamos conversar um pouquinho. Olha lá. O que é o aviso prévio, então? Bom, então o conceito e a finalidade do aviso, se a gente pudesse pensar e falar em poucas palavras, é exatamente isso. É a ideia de notificar a parte contrária de que eu não quero mais manter aquele contrato de trabalho, né? O prazo mínimo do aviso prévio é de 30 dias, desde que o contrato seja de até 1 ano de contrato. Porque a gente tem que lembrar que agora nós temos o aviso prévio proporcional, que será no máximo de 60 dias. Portanto, eu tenho 30 que é o mínimo e o 60 que é o máximo, totalizando 90 dias. Como é que funciona o aviso prévio proporcional? A cada ano que eu vou completando de trabalho, né, eu vou aumentando 3 dias de aviso prévio. Então, por exemplo, se eu laborei num contrato de trabalho de 7 meses, eu vou ter o mínimo de aviso, que são 30 dias. Se eu trabalhei 1 ano e 1 mês, eu já ultrapassei o ano. Então, eu terei mais 3 dias de aviso, portanto, 33. E assim sucessivamente, até eu conseguir, né, até eu ter lá 90 dias de aviso prévio, que seriam contratos de longo prazo. Por exemplo, contrato de trabalho de 20 anos, você teria 90 dias de aviso prévio, que é o prazo máximo que a lei permite.
Por que esse aviso prévio proporcional foi criado? Qual é a intenção da legislação? Ela quis favorecer justamente aquele empregado que está muito tempo na empresa, não é? Empregado que está muito tempo na empresa, que tem um contrato de trabalho longo, claro que para ele o impacto da rescisão do contrato, do término do contrato, pode ser muito maior do que para aquele que tem um contrato menor naquela empresa, né? Justamente porque para valorizar o empregado que se dedicou muito tempo, que prestou serviço para aquele mesmo empregador, enfim. Com base nisso, é que hoje tem prevalecido o entendimento que esse aviso prévio proporcional, ele só será aplicado nos pedidos, na verdade, nas dispensas promovidas pelo empregador. Ou seja, quando é o empregador que demite o funcionário. Então, se é o empregador que toma a atitude de dispensar o empregado, a gente vai aplicar o aviso prévio proporcional. E aí, quem defende essa tese diz o seguinte, que quando é o empregado que pede demissão, ou seja, quando o empregado toma a iniciativa de sair da empresa, nós não poderíamos aplicar o aviso prévio proporcional. Porque ao invés de ser um benefício, acaba sendo o quê? Acaba sendo um malefício, um prejuízo para o empregado. Porque imagine se ele já encontrou um novo emprego. Como que ele vai cumprir um aviso prévio de 60 dias, de 45 dias, de 90 dias? Então, acaba sendo para ele um encargo ao invés de ser um benefício, tá? Esse entendimento ainda é controverso. Existem decisões isoladas nos tribunais que falam que não, que tem que aplicar também para o pedido de demissão. Mas o que tem prevalecido até então, principalmente nos tribunais superiores, falando, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o tribunal que está na cúpula do Poder Judiciário Trabalhista, tem prevalecido o entendimento que não se aplica aos pedidos de demissão, tá? Mas ainda não está pacificado, porque a lei ela não disse expressamente, então a gente acabou criando algumas interpretações, mas o que tem prevalecido é isso. Tudo bem que não vai se aplicar, certo? Então vamos lá ver, olha só. Então o que ocorre no pedido de demissão, gente? No pedido de demissão, na verdade, quem tem a obrigação de dar o aviso é o empregado. Não é isso? É ele que vai ter que conceder o aviso. E como a obrigação é dele, se ele não cumprir, o valor pode ser inclusive abatido das verbas rescisórias dele. Agora, existe a possibilidade do empregador dispensar o cumprimento. Falar, não, você não precisa cumprir o aviso, eu estou te dispensando. Só que ele poderá, né? Ele não é obrigado a dispensar. Então, se o empregador for bacana, ele dispensa. Se não, se ele precisar do empregado e quiser exigir que ele cumpra o aviso, ele vai ter que cumprir. Se não cumprir, vai descontar, ok? E aí, como eu falei, tem prevalecido o entendimento de que isso não se aplica, o aviso prévio proporcional, que não se aplica nos pedidos de demissão, tá? Em que pese o tema ainda seja controvertido, isso é o que vem prevalecendo nos tribunais. Então, eu acredito que talvez, enquanto isso não estiver totalmente decidido e pacífico, seria interessante que as empresas não promovessem o aviso prévio proporcional nos pedidos de demissão, tá? Até por cautela, porque a gente sabe que existem decisões nos tribunais que mandam, inclusive, pagar novamente o aviso nessa situação, tá? Mandam indenizar o empregado nesses casos. Então, por isso que é importante a gente ter essa cautela e evitar, né, aplicar esse aviso prévio proporcional nos pedidos de demissão. Agora, vamos falar do aviso prévio na dispensa sem justa causa promovida pelo empregador. Vamos ver, olha só. Quando é o empregador que dispensa o empregado, a gente sempre vai aplicar o aviso prévio proporcional, sempre, tá? Não tem dúvida sobre isso aqui. E o aviso, ele vai poder ser indenizado ou ele vai poder ser trabalhado. Ou o empregado trabalha, cumprindo o aviso, ou ele é indenizado. Não existe aviso prévio cumprido em casa, tá? Isso é vedado pelo ordenamento jurídico, não existe previsão em lei. Então, ou ele cumpre lá na empresa trabalhando, ou você tem que indenizar. Se o empregado, ele for cumprir o aviso trabalhando, ele pode reduzir 2 horas diárias de trabalho sem prejuízo do salário, ou ele escolhe ausentar-se nos 7 últimos dias restantes do aviso. Por que existe essa previsão na lei? Para que ele possa buscar um novo emprego, né? Para que ele se insira novamente no mercado e com isso ele possa, né, achar uma nova vaga de emprego. Então, por isso que a lei permite que durante o período do aviso ele pode se ausentar nesses 7 dias ou sair um pouco mais cedo, 2 horas antes, para que ele possa procurar um novo emprego. Essa é a finalidade da lei, ok? Bacana. Agora, a gente vai falar sobre
a resilição contratual. E o que é resilição? Eu sei que no dia a dia a gente utiliza muito a palavra rescisão, né? Ah, eu fiz a minha rescisão, vou pedir minha rescisão, esse é o pagamento da minha rescisão. A gente usa rescisão para tudo, né? É uma nomenclatura, um termo que a gente utiliza para tudo. Só que, na verdade, para o direito do trabalho, ele tenta diferenciar os institutos. E ele utiliza o termo resilição quando não há presença de falta grave nem justa causa. Então, por exemplo, no pedido de demissão, a gente não tem a presença da justa causa. Então, é espécie de resilição contratual. Quando o empregado é dispensado sem justa causa, então o empregador chega lá e dispensa o empregado sem aplicar justa causa, sem nada. Também é uma hipótese de resilição. Por quê? Porque a gente não tem presença de falta grave, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar ou lerem sobre o assunto, quando vier à tona essa expressão resilição, sempre vocês devem se lembrar que é uma forma de extinção do contrato de trabalho em que não há presença nem de falta grave, nem justa causa, nem por parte do empregado e nem por parte do empregador. Porque o empregador também pode incorrer em falta grave, né? Que são hipóteses aí que a gente ainda vai falar na aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá ver. Olha só. Então, gente, resilição contratual, pedido de demissão e dispensa por justa causa. Então vamos conhecer essas hipóteses. Então, a resilição do contrato, ela ocorre o quê? Quando a gente não tem falta grave e justa causa. Isso que é conhecido como resilição. Uma das modalidades de resilição é o pedido de demissão. O que ocorre no pedido de demissão? O empregado tem que cumprir aviso, a obrigação é dele de conceder o aviso, mas é facultado, ou seja, o empregador, se quiser, pode dispensar, mas não é obrigado. Quais são as verbas rescisórias que eu farei jus no pedido de demissão? Saldo de salário, férias vencidas e proporcional, 13º vencido e proporcional, eu não tenho acesso ao seguro-desemprego e nem ao saque do FGTS. E, consequentemente, nem a multa dos 40%. Porque a multa dos 40%, o aviso, são o aviso por parte do empregador, né? Que é o pagamento do aviso. São verbas indenizatórias que ocorrem só na dispensa sem justa causa. Então, por isso que no pedido de demissão não existe. Porque é o empregado que tomou a atitude de pedir a demissão, né? De se desligar da empresa. Portanto, ele não faz jus às verbas conhecidas como indenizatória. E nem mesmo ao FGTS, porque o FGTS também é um recolhimento que é feito justamente para que o empregado tenha um amparo, né? Quando ele perdeu o emprego dele. Agora, no caso do pedido de demissão, isso não vai ocorrer, certo? E na dispensa sem justa causa? Vamos lá falar um pouquinho sobre ela. A dispensa sem justa causa, que é aquela em que o empregador, né, vai dispensar o empregado. Então, a gente sabe que aqui a iniciativa parte do empregador, portanto, o aviso prévio é dever do empregador, sempre, tá? Trabalhado ou indenizado, então, ou o empregado cumpre trabalhando ou ele indeniza o valor correspondente ao empregado. O valor correspondente ao aviso. E aqui sempre, gente, nós vamos aplicar o aviso prévio proporcional, sem dúvida alguma. O que funciona aqui nas verbas rescisórias? Quais são as verbas que o empregado tem direito? Aqui é a mais completa, na verdade, porque ele tem direito ao aviso prévio, que poderá ser cumprido na empresa ou indenizado, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, também o 13º. Aqui ele saca o FGTS está depositado. Ele também recebe multa de 40% do FGTS e ele tem possibilidade ao acesso ao seguro-desemprego. Obviamente. Por quê? Porque na dispensa sem justa causa é o empregador que tomou atitude, né? É o empregador que desligou o empregado da empresa e esse empregado vai ficar sem trabalhar, né? Provavelmente ele já não tem um outro emprego em vista, né, como ocorre no pedido de demissão. Quando ele é dispensado, muitas vezes ele não está nem preparado, nem imaginava que seria dispensado. Então, para ter esse amparo, né, no momento em que ele se encontra desempregado, é por isso que ele recebe aviso prévio, é por isso que ele pode sacar o FGTS, tem a multa, e é por isso que ele tem possibilidade de ter acesso ao seguro-desemprego. Justamente para dar um subsídio ali à vida dele, para poder dar um amparo no momento em que ele se torna o quê? Desempregado. Por isso que essas verbas, elas não são pagas, né, nem são permitidas no pedido de demissão, por questões lógicas, não é? Ok.
Agora, além da resilição contratual, que é quando a gente não tem a justa causa, nós temos modalidades de rescisão no direito do trabalho que são chamadas, denominadas de resolução contratual. E ao contrário da resilição, na resolução eu sempre vou ter a presença da falta grave ou da justa causa. Alguém cometeu falta grave, pode ser o empregado, pode ser o empregador. E essas são as modalidades de resolução. Na resolução, existem duas modalidades que a gente vai conhecer, que é quando o empregado é dispensado por justa causa, ou seja, a dispensa por justa causa promovida pelo empregador, porque o empregado cometeu falta grave, então, portanto, foi dispensado por justa causa. Essa é uma modalidade de resolução contratual. E existe uma outra modalidade de resolução contratual, que é chamada de rescisão indireta, ou chamada também de dispensa indireta, que a atitude parte do empregado, mas não parte do empregado chegando para o empregador e falar, eu quero pedir minha demissão. Não. Na verdade, a iniciativa parte do empregado porque o empregador cometeu falta grave aqui. Porque é o empregador que agiu mal. Porque é o empregador que não tomou a atitude correta. Porque é o empregador que cometeu o quê? Falta grave. Percebeu? Essa é a rescisão indireta. E é sobre ela que a gente vai falar agora. Vamos lá ver. Olha só. Resolução contratual, que é quando a gente tem a presença da falta grave, e a gente vai falar da modalidade de rescisão indireta, chamada também de dispensa indireta. Olha só. Rescisão indireta. Então, ela ocorre mediante, gente, a falta grave cometida pelo empregador, tá? Então, rescisão indireta ou dispensa indireta sempre tem falta grave. E a rescisão do contrato aqui, ela ocorre de forma indireta. Por quê? Porque é o empregado que toma atitude, só que ele tem que comprovar a culpa e a justa causa do empregador. Se ele conseguir comprovar essa justa causa e demonstrar que realmente o empregador cometeu falta grave, o empregado ele vai fazer jus a todas essas verbas. Aviso, salário, férias, 13º, saca FGTS, tem a multa e tem acesso ao seguro-desemprego. Percebam que aqui são as mesmas verbas trabalhistas como se o empregado tivesse sido dispensado sem justa causa. Vocês perceberam? São as mesmas verbas. Então, como é que ocorre isso aqui na prática? O que é a rescisão indireta? Então, ela ocorre da seguinte forma. O empregador cometeu falta grave. Eu, enquanto empregada, chego para o meu empregador e falo, olha, eu quero a minha rescisão, por isso que chama rescisão indireta, então porque é o empregado que toma atitude, mas eu quero a minha rescisão por culpa da empresa, por culpa do empregador, porque vocês cometeram essa falta grave, XYZ, ou só uma falta grave, não importa. E com isso, eu quero que vocês me paguem os meus direitos trabalhistas, né? Eu vou dar um prazo para que vocês façam esse pagamento, como se eu tivesse sido mandada embora. É assim que funciona a rescisão indireta. Então, a atitude é promovida pelo empregado, mas ele vai receber todas as verbas rescisórias que são referentes ao quê? Que são referentes à demissão sem justa causa, que é quando o empregado demite, né? O empregador, perdão, demite o empregado. Percebeu? Então, claro que a rescisão indireta, ela também é benéfica para o trabalhador. O problema aqui é que vai ter que comprovar a falta grave do empregador, né? Essa é a grande questão do problema. E tem mais um problema. Quando o empregado é ele que comete a falta grave, o que o empregador faz? Ele chega e dá a justa causa para o empregado. Ele vai fazer um papel, uma rescisão, vai colocar por escrito, vai dizer, olha, você está dispensado por justa causa e eu vou te pagar os direitos trabalhistas, né? Lá, as verbas trabalhistas que você faz jus. Na justa causa, que a gente sabe que são pouquíssimas, né? E ponto final. Se o empregado não adianta o empregado falar, eu não aceito essa justa causa. Se ele não ficar feliz e se sentir injustiçado, ele vai ter que entrar com uma ação judicial e o juiz vai avaliar se a empresa errou ou não na aplicação daquela justa causa. Se o juiz entender que a empresa errou, o juiz pode reverter a justa causa, anular a justa causa, tá? Ok. Agora, e quando é o empregador que comete a falta grave, como é que funciona? Vocês acham que se o empregado chegar para o empregador e falar assim, ó, você cometeu a falta grave, tal, X... Então, eu quero minha demissão, você me paga todos os meus direitos. Você acha que o empregador vai aceitar isso numa boa? É claro que não vai. Não vai mesmo. Então, como é que funciona a questão da rescisão indireta na prática?
Quando o empregador comete faltas graves, cabe ao empregado fazer o seguinte, ele vai entregar uma comunicação por escrito e aí ele pode entregar para o departamento pessoal, recursos humanos, para o próprio empregador dele, para um chefe hierárquico, para a pessoa que tem lá poderes de direção, que tem poderes dentro da empresa para receber essa carta. E na carta você vai dizer, olha, eu estou me desligando da empresa, estou pedindo minha rescisão indireta, por causa disso, vai fundamentar, dizer qual foi a falta grave que o empregador fez e vai dizer, olha, eu quero que seja pagos todos os meus direitos trabalhistas e vou dar um prazo de 10 dias para que sejam pagos esses direitos, que é o prazo que está previsto na CLT, que são de 10 dias. O empregador, obviamente, não vai aceitar. Eu nunca vi um empregador aceitar pedido de rescisão indireta, de forma amigável, assim, aceitar numa boa. Nunca vi. Em mais de 10 anos de advocacia trabalhista, eu nunca vi uma situação em que o empregador aceitou. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar com uma ação judicial. E aí é o juiz, né? Então, o empregado tem que entrar com uma ação judicial, porque daí o Poder Judiciário vai avaliar se a empresa cometeu ou não falta grave. Se o Poder Judiciário entender que a empresa cometeu falta grave, ele vai reconhecer a falta grave e vai mandar pagar todos os direitos trabalhistas. Se, ao contrário, o Poder Judiciário entender que não houve falta grave da empresa, o Poder Judiciário vai entender, vai declarar que o empregado pediu demissão. Aí o empregado vai receber as verbas trabalhistas referentes ao pedido de demissão. Então é assim que funciona a rescisão indireta na prática, tá? Porque ela não é reconhecida de prontidão pela empresa, então cabe ao empregado. E aí ele vai ter que contratar um advogado, provavelmente, para entrar com essa ação de rescisão indireta, principalmente porque é uma ação complicada, tá? É uma ação que demanda ali um juízo probatório, ou seja, que você tem que fazer provas. Então, por isso que é importante que tenha um advogado representando, porque ele tem que saber em um momento que essa prova tem que ser feita, ok? Pois bem, mas e quais são as hipóteses de falta grave do empregador? Quando que a gente vai poder reconhecer a falta grave dele? Vamos lá ver. Então, gente, quando ele exige, tá vendo ali? Quando ele exige serviço superior às forças do empregado. Quando ele exige um serviço que é proibido por lei, quando ele exige um serviço contrário aos bons costumes, ou quando ele exige um serviço que é alheio ao contrato, ou seja, que não tem nada a ver com o contrato de trabalho, tá? Quando ele tratar o empregado com rigor excessivo, e aí, claro que a conduta, ela também pode ser feita por um superior hierárquico, por um chefe, né? E o rigor excessivo, ele pode ou não também configurar assédio moral. Só que o assédio moral, gente, sempre vai ser aquela pressão psicológica que o empregador faz, que o chefe faz, mas que tem que ser frequente e prolongada, tá? A ideia de assediar, ela sempre pressupõe uma conduta reiterada, que se prolonga, que várias vezes a pessoa fica assediando, né? E daí você fica humilhando, você fica constrangendo o empregado. E além disso, você trata com rigor excessivo. Então, o rigor excessivo pode ou não configurar o assédio. O fato é que o rigor excessivo é causa de rescisão indireta. O assédio moral, agora, se o rigor excessivo tiver, né, também acompanhamento de assédio moral, ainda o empregado pode pedir dano moral, tá? Porque assédio moral, ele causa prejuízo de ordem moral no empregado. Então, são hipóteses também que permitem a rescisão indireta. Colocar o empregado em perigo de mal considerável, ou seja, colocar ele em risco de vida, né, em risco de morte, numa situação muito complicada, que traga perigo para ele. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, essa daqui é a mais comum, tá? E é mais fácil de ser provada. Que é aquele empregado que não paga salário em dia, que não paga salário, né? Tem uns que ficam lá 3 meses, 4 meses sem pagar salário, que não recolhem o depósito de FGTS. Isso permite também pedir rescisão indireta, tá? Que é porque o empregador ele também tem que cumprir as obrigações do contrato. Quando o empregador ou algum preposto dele praticar ato lesivo da honra e boa fama contra o empregado ou pessoas da família dele. Aqui eu coloquei ofensa física, mas na verdade é ofensa verbal, tá? Então, o que acontece aqui? O empregador xingar, a ideia é essa, é ofender verbalmente o empregado ou alguém da família dele. Isso também é causa de rescisão indireta. Ou quando o empregador ou algum preposto ofender o trabalhador fisicamente. Aqui a ofensa é física, aqui é briga, tá? É como se fosse uma briga corporal. O empregador que dá um soco no empregado, que agride fisicamente o empregado.
A não ser se for caso de legítima defesa, se o empregador estiver se defendendo, aí não cabe rescisão indireta. Mas se não for caso de legítima defesa, aí seria caso de rescisão indireta, ok? E quando o empregador reduz o trabalho daquele que recebe por peça ou tarefa, de modo a afetar os salários. Aqui, gente, também nós temos que ter uma cautela, que nessa situação nós vamos aplicar a justa causa quando o empregador, ele reduz a possibilidade de ganho do empregado, mas como forma de puni-lo, né? Agora, imagine uma situação que o empregado é vendedor e a empresa esteja em crise econômica. E aí ele está reduzindo, e aí ele está realmente tendo uma redução, né, do valor ali do salário dele, em decorrência da diminuição de vendas, da redução das vendas. É óbvio que daí não tem rescisão indireta. A rescisão indireta ocorre quando o empregador, como forma de punir o empregado, ele retira a possibilidade de ganho. Exemplo, eu sou vendedora e eu tenho 2 regiões que eu atendo, né? Imagina 2 regiões, 2 bairros, 2 municípios, enfim, regiões que eu estou atendendo, que eu promovo vendas nesses 2 locais. E o empregador, como forma de me punir, ele vai lá e retira uma dessas regiões e passa para um outro vendedor. Aí seria caso de rescisão indireta. Por quê? Porque o empregador, ele criou a possibilidade de ganho, porque ele reduziu, né, a possibilidade de ganho por tarefa, por produção, por rendimento, e afetando sensivelmente os meus salários. Aí seria caso de rescisão indireta, ok? Pois bem, e o que é a extinção por acordo, que foi uma criação aí da reforma trabalhista, e também a possibilidade da gente homologar um acordo feito extrajudicialmente lá no Poder Judiciário. Vamos ver como é que funciona isso. A extinção por acordo, gente, ela também foi uma criação da reforma trabalhista e ela veio com o intuito de servir como um meio termo entre o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa. É o empregado que quer sair da empresa, mas não quer pedir demissão, né? O empregador quer demitir, mas não quer mandar embora porque vai ficar muito caro, enfim. Agora, a extinção por acordo, ela pressupõe um acordo livre sem vícios. Por que eu tô falando isso? Porque senão isso aqui pode virar fraude, tá? E para não ser fraude, o empregado tem que estar ciente que ele vai perder alguns direitos com esse acordo e que ele, de forma, né, com autonomia, de forma livre, ele quer fazer esse acordo. Essa é a ideia, tá? Então, ele vai ter direito ao aviso prévio, se ele fizer esse acordo, e se o aviso for indenizado, ele vai receber só metade. A multa do fundo de garantia também é só metade, então ele só recebe 20% de multa do FGTS, e ele só movimenta 80% dos valores que estão depositados de FGTS, ele não vai movimentar 100%, tá? Não tem acesso ao seguro-desemprego, e aí as demais verbas trabalhistas serão pagas na integralidade. Então, vocês percebam que ele vai ter uma perda de direitos, porque ele não tem acesso ao seguro, só consegue sacar 80% do FGTS, multa pela metade, aviso prévio indenizado pela metade. Então, por isso que o empregado tem que estar ciente e ele tem que fazer esse acordo de forma livre e espontânea. Não pode ser coagido, né, a fazer esse tipo de acordo. Agora, e o acordo extrajudicial? Acordo extrajudicial, gente, é um acordo que é feito, por isso que chama extrajudicial, porque é feito fora do judiciário. É um acordo entre empregado e empregador. Imagine que o empregador lá já esteja devendo ao empregado faz tempo, alguma verba, tem algumas coisas que estão atrasadas e, de repente, eles resolvem fazer um acordo para parcelar esses valores, enfim. Esse acordo é feito, então, de forma ali livre também, né, entre empregado e empregador, e esse acordo é levado ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário homologue. O que é homologar? Validar, dar confirmação, ou seja, declarar efeitos jurídicos àquele contrato que foi feito fora do Judiciário. Percebeu? Ok. Também é uma criação da reforma e vamos lá ver como é que ele funciona. Olha só. Ele está lá regulamentado nesses artigos da CLT e o Poder Judiciário poderá, então, homologar, confirmar, aprovar esse acordo extrajudicial, tá? Quais são as regras para pedir a homologação desse acordo? Você tem que apresentar uma petição em conjunto, então empregado e empregador apresentam uma única petição, só que as duas partes, tanto o empregado quanto o empregador, devem estar representadas por advogados e tem que ser advogados diferentes, não podem ser o mesmo, tá? O trabalhador poderá ser assistido pelo sindicato
E aí, o que o juiz faz? O juiz recebe essa petição, ele analisa. Se ele quiser, ele designa uma audiência para ouvir as pessoas, né? Principalmente se o juiz perceber ali que aquele acordo está meio estranho, né? Pode acontecer. Aí o juiz resolve designar audiência para ouvir essas pessoas, para ele, né, sentir se realmente o empregado está concordando com esse acordo. E o juiz vai decidir se ele homologa ou não o acordo, até porque ele não é obrigado, né? O juiz, ele nunca vai ser obrigado a homologar acordo nenhum. Se ele perceber que há algum tipo de fraude, algum tipo de conluio, alguma coisa estranha no acordo, ou se ele perceber que o trabalhador está abrindo mão de muita coisa, pode ser que o judiciário não reconheça e não homologue o acordo, tá? Essa é a ideia, ok? Vamos então para a nossa situação problema. Olha lá, vamos ver a nossa situação que envolve rescisão indireta. A Maria Clara, então, ela trabalha como administradora de uma microempresa. E aí, diante da crise econômica, o empregador passou a atrasar os salários dela de forma reiterada e depois ele deixou de pagar esses salários. Após 3 meses sem receber salário, a Maria Clara resolveu consultar o saldo do seu FGTS e verificou que não havia depósito nos últimos 6 meses. Nessa situação, gente, e aí, é cabível rescisão indireta? Caso positivo, em qual fundamento que a gente pode fundamentar esse pedido de rescisão indireta? E se você fizesse parte desses recursos humanos? Você iria acatar de imediato o pedido de rescisão indireta da Maria Clara? Vamos imaginar que ela entregou a carta lá no teu setor. E aí? Como é que funciona? Você aceita de antemão? Você já fala realmente, houve rescisão indireta, vamos pagar tudo que a gente deve para Maria Clara. Então, gente, sem dúvida alguma, isso aqui é a hipótese de rescisão indireta. Deixar de pagar salários, atrasar salários de forma reiterada e ainda não depositar FGTS durante 6 meses, que é o caso aqui, é possível rescisão indireta com base no quê? Na ausência de cumprimento do contrato, né? Ou seja, o empregador não está cumprindo as obrigações do contrato de trabalho. Uma das obrigações dele, talvez a principal, é pagar salário. Deixou de pagar, justamente o que é mais importante, né? Obviamente que cabe a rescisão indireta aqui. Agora, se a empresa pode ou não acatar de imediato, ela até pode. Aliás, eu particularmente entendo que ela até deveria, porque esse caso aqui não tem nem controvérsia. Por que não tem controvérsia? Porque olha só, se eu entro com uma rescisão indireta e eu falo assim para o meu empregador, quero pedir minha rescisão indireta porque você me trata com rigor excessivo, né? O rigor excessivo é mais difícil de provar, até porque às vezes o meu empregador vai achar que ele não me trata com rigor excessivo. Ele vai achar que eu que sou muito sentimental, que eu que fico me fazendo de coitada, não tem isso. Essas coisas são um pouco subjetivas, né? Ele vai achar que eu que sou muito sensível, pode acontecer. Dele achar que a empregada, ou empregado, pode ser empregado também, o empregado é muito sensível, e o empregado não, achar que realmente o empregador dele, ou o chefe dele, o superior hierárquico, trata com rigor excessivo. Então, são coisas subjetivas. E aí é mais difícil, né, de provar na justiça, é uma situação mais complicada. Que daí é difícil do empregador, aliás, difícil não, é quase impossível o empregador assumir que ele trata com rigor excessivo, né, assumir. Agora, nessa situação aqui da Maria Clara, que é a nossa situação problema, já é uma coisa que é certa. Por que é certa? Porque como que eu comprovo o pagamento de salário? Com recibo de pagamento, não é? Eu tenho que ter comprovante que eu paguei. Aqui nós não vamos ter comprovante. Por quê? Porque os salários deixaram de ser pagos. E os salários em atraso foram pagos em atraso. Então, o pagamento de salário em atraso também pode caracterizar ser rescisão indireta. Então, são situações que a gente comprova por meio de documento. Não houve depósitos dos 6 meses, né? Últimos 6 meses do fundo de garantia. Como que eu vou provar isso? Eu vou levar o extrato da Caixa Econômica e dizer que não houve depósito. Então, são provas que são fáceis de serem feitas e por meio de documento. Então, nessa situação, entendo eu que a empresa, ela talvez até deveria já reconhecer a rescisão direta, porque ela sabe que ela errou, ela sabe que ela não pagou salário, que ela não depositou FGTS. E aí ela podia já aceitar e tentar fazer um acordo com o trabalhador, né? Dizer, olha, realmente estou te devendo, realmente eu vou reconhecer então a rescisão indireta e vou te pagar isso de forma parcelada, não sei, fazer uma negociação com o empregado. Até porque geralmente são empresas que estão em crise econômica que têm esse tipo de
que criam esse tipo de situação, né? Que é pagar salário atrasado, ok. Agora, essa é uma opinião minha também, pessoal. E vocês nem precisam concordar comigo, tá? Mas o empregador não vai aceitar mesmo nessa situação. É muito difícil ele aceitar. Ele pode aceitar, se ele quiser. Mas não é a prática. Então, se não é a prática, o que você vai fazer? Você pode aceitar. Se você não quiser aceitar, aí o empregador, né, vai ter que discutir isso judicialmente. E provavelmente, nesse caso aqui, vai perder, tá, gente? Porque essa situação, ela vai ser reconhecida como rescisão indireta, sem dúvida alguma. Certo? Vamos lá para nossa resposta, então? Olha só. A Maria Clara, então, ela pode pleitear rescisão indireta com base na linha D, que é quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato, tá? E aí, gente, normalmente o empregador ou representante, eles não concordam com o pedido. Por quê? Porque isso significa reconhecer que ele cometeu falta grave. Então, a Maria Clara teria que entrar com uma ação judicial para reconhecer a rescisão indireta. Agora, isso não impede que o empregador reconheça que paga as verbas em atraso, que paga as verbas atinentes à dispensa sem justa causa, né? Que pague as verbas rescisórias. Não tem problema, né? Aliás, seria até muito bom que ele fizesse isso, para que o empregado não precise entrar com ação judicial, né? Até porque a gente sabe que entrar com ação judicial demora, é um processo que pode demorar, aí nós vamos ter que acionar o Poder Judiciário, né? Então, tudo fica mais complicado e mais difícil. Mas é difícil a empresa reconhecer, né? Então, é isso que a gente percebe na prática, ok? Vamos lá para o nosso momento de participação da aula. E aí eu trouxe uma atividade aqui, e essa atividade é o seguinte. Ela quer saber, ela quer a alternativa que não apresenta, que não corresponde a uma situação em que o empregado poderia considerar que tivesse rescindido o contrato de trabalho dele e pedir indenização. Ou seja, ele quer uma alternativa, dentre essas daqui, que apresenta uma situação que não caberia rescisão indireta, em que o empregado não poderia pleitear a rescisão indireta dele, certo? As demais são hipóteses em que ele pode pedir rescisão indireta. Então, você tem que ler essas alternativas e procurar a resposta daquela em que não traz a disposição de rescisão indireta, ok? Vou dar um minutinho para você fazer, é rapidinho, essa questão é tranquila. Se você tiver alguma dúvida também, mande para mim, eu vou respondê-la. E eu então encontro vocês até daqui a pouco no nosso próximo bloco. Até mais! Olá, meus queridos! Vamos já responder nosso questionamento que eu trouxe aqui para vocês. Vamos analisar as alternativas. Olha lá. Gente, a letra A diz assim. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou seja, exigir serviço superior à força do empregado, cabe rescisão indireta. Exigir serviço defeso, ou seja, proibido por lei também. Contrário aos bons costumes também e alheios ao contrato. Sim, então a letra A, ela apresenta a hipótese do quê? De rescisão indireta. Então, não é a nossa resposta. Letra B. O empregador ou seu preposto ofenderem, ou seja, ofenderem o empregado fisicamente, salvo, ou seja, não ser que seja em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Isso também possibilita o pedido de rescisão indireta. Então, a letra B também não é a nossa resposta. C. Colocar o empregado para correr perigo de manifesto de mal considerável. Isso também dá justa causa. Ou não concordar com as obrigações do contrato de trabalho. Aqui que está o erro dessa questão. Por que aqui está errado? Porque, na verdade, não é não concordar, é não cumprir as obrigações do contrato, não é? Quando o empregador não cumpre as obrigações do contrato. Portanto, a primeira parte dessa alternativa está correta, a segunda está errada. Logo, é essa a nossa resposta, letra C, porque a segunda aqui, ó, depois do ou, não é hipótese de rescisão indireta, certo? E a letra D diz que se o empregador reduzir o trabalho do empregado, quando esse é por peça ou tarefa, afetando o valor dos salários. Isso também é possibilidade de rescisão indireta, então, obviamente, só a nossa letra C é que está errada, portanto, ela é nossa resposta. Bacana? Vamos dar continuidade à nossa aula. E agora, gente, nós vamos falar também sobre outra modalidade de resolução contratual. Lembrando que resolução é sempre quando eu tenho a presença ou da falta grave ou da justa causa. E na resolução contratual,
A outra hipótese, além da rescisão indireta que a gente já viu, a outra hipótese é quando o empregado é dispensado por justa causa. Ou seja, a falta grave é cometida pelo empregado. Vamos lá ver? Olha só. Dispensa por justa causa, então, regras e hipóteses legais. Gente, a dispensa, então, por justa causa, ela sempre vai ser a pena máxima que eu vou aplicar ao empregado. Portanto, ela também tem que ser comprovada pelo empregador, né? Ah, eu não posso achar que meu empregado furtou a empresa. Ah, eu não posso achar que meu empregado está fazendo isso. Ah, eu acho que meu empregado está concorrendo com a empresa. Não, eu tenho que ter provas, tá? E alguns requisitos são necessários para aplicar a justa causa. Primeiro, proporcionalidade. O que significa isso? A conduta e a pena aplicada, elas devem ser proporcionais. Tem que ter imediatidade da punição. O que significa isso? No momento em que eu tomei conhecimento da justa causa, da falta grave, eu já tenho que punir o empregado. Se eu deixar de punir naquele momento, pode-se estar caracterizado perdão tácito. Então, por isso que eu tenho que punir de forma imediata. Tem que ter gravidade da conduta, e a conduta do empregado tem que ser culposa ou dolosa. O que é culposa ou dolosa? Se ele não teve culpa de nada daquela situação, é claro que eu não vou aplicar falta grave. É quando ele tomou atitude de ter aquela conduta, não é? Além disso, tem que ter gradação das penas. Para algumas hipóteses, tem que ter gradação das penas. Como assim? Primeiro eu tenho que advertir, depois eu vou suspender e só depois eu vou aplicar justa causa. Em algumas hipóteses não há necessidade, outras já exigem, a gente vai comentar isso quando a gente for conhecer as hipóteses de justa causa. E eu não posso punir duas vezes o mesmo ato, nunca, tá? Se caracterizar a justa causa, o empregado só tem direito a essas verbas rescisórias. Só o saldo de salário, férias vencidas e 13º vencido. Ele não tem nem direito às férias proporcionais, nem 13º proporcional, nada, tá? Então, a justa causa ela é uma pena muito grande para o empregado, porque primeiro que ele perde direitos trabalhistas e segundo, porque é imputado a ele, né, uma falta grave. Então, assim, isso para a própria imagem do empregado é uma situação complicada. Então, por isso que, obviamente, não agrada a ninguém ser mandado embora por justa causa, muito pelo contrário. E grande parte aí dos empregados que são dispensados por justa causa vão ajuizar uma ação trabalhista, porque eles não aceitam, né, se sentem injustiçados. Eu já vi, ao contrário de quando é o empregado que comete falta grave, que eu nunca vi ele reconhecer, eu já vi empregado aí na minha atividade profissional, as experiências que eu tive, eu já vi empregado reconhecer que realmente ele errou e que ele cometeu, que a justa causa foi de forma correta aplicada a ele. Eu já vi empregado reconhecer isso. Porém, todavia, a grande maioria não aceita, né? E aí não aceita, vai ajuizar uma ação porque ele se sente injustiçado com essa condição. E aí o que vai acontecer? O juiz vai avaliar o processo, né? O Poder Judiciário vai avaliar, ele vai verificar se houve ou não caracterização da justa causa naquele caso. E se o Poder Judiciário realmente reconhecer que houve justa causa por parte do empregado, ele mantém a decisão. Se o juiz entender que não houve, que a empresa realmente puniu de forma equivocada, que não teve provas da justa causa, que a empresa não tinha como comprovar. Nessa situação, o juiz ele reverte, o Poder Judiciário pode reverter, anular aquela justa causa que foi aplicada. E aí, o que ele faz? Ele anula e reverte a dispensa por justa causa para dispensa sem justa causa. E aí, ele manda pagar todas as demais verbas que não foram pagas, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E, gente, lembrando que essa questão da gradação das penas, elas são importantes. E aí, não existe regra na lei. A gente precisa fazer uso do bom senso. Então, claro que condutas muito graves, basta uma única vez para eu dispensar o empregado por justa causa. Exemplo, empregado que agride fisicamente alguém no serviço. Vai lá, entra numa briga com um colega de trabalho, ou até com um cliente, às vezes fica estressado com o cliente e vai lá dar um soco no cliente, enfim. Há situações, né? Existem situações que ocorreram isso, né? Que são coisas que podem acontecer. Nessa situação, basta uma única vez se você vai dispensar por justa causa. Aqui não exige gradação das penas porque é uma situação muito grave. Agora, empregado insubordinado. O que é um empregado insubordinado? Que não segue ordens, né? Ordens que são diretamente direcionadas a ele.
nessa hipótese, a gente precisa ter uma gradação das penas. Por quê? Porque a empresa também ela tem que exercer um caráter pedagógico. O que é o caráter pedagógico da empresa? É ela exercer essa função social que ela também tem que ter. Ela tem que chamar o empregado, ela tem que conversar, ela tem que orientar, dizer que ele errou, que ele não devia ter feito isso. E aí ela tem que advertir, né, por escrito. E aí, se o empregado lá, uma segunda vez, uma terceira vez, continuar sendo insubordinado, aí a gente aplicaria a justa causa, percebeu? Então, tem algumas hipóteses que nós vamos ter que ter uma gradação das penas aí, certo? E quais as hipóteses de justa causa? Vamos lá ver. Olha só. Primeiro, ato de improbidade. Ato de improbidade é o empregado desonesto, que está furtando a empresa, roubando, que está se apropriando de coisas da empresa. Não preciso falar que tem que ter prova robusta disso aqui, porque isso aqui é muito grave, tá? Eu já vi casos de empresa que fazem até boletim de ocorrência, denunciam o empregado para a polícia, e aí depois não conseguem provar isso aqui, gente. Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o empregado vai até pedir dano moral e ele vai ganhar. Porque se você não tiver provas, ele vai ganhar, tá? Então, por isso tem que tomar muito cuidado. O que é incontinência de conduta e mau procedimento? Tanto a incontinência quanto o mau procedimento são situações em que o empregado ele adota condutas inadequadas no ambiente laboral. Então, é aquele empregado sem senso, tá? Basicamente isso, é um empregado sem senso. Então, ele não faz, ele adota posturas, faz coisas que ele não devia no ambiente laboral. Enquanto o mau procedimento ele tem um caráter geral, então pode ser toda atitude, conduta que viola bons costumes, que viola a lei, que viola o bom senso, que viola regras morais. Enfim, aquele empregado que não tem noção. A incontinência de conduta, ele também vai adotar condutas inadequadas, só que aqui a conotação ela é sexual. Então, por exemplo, empregado que leva revista pornográfica, que acessa sites pornográficos, que tem relações sexuais com empregadas na empresa, aquele empregado que toma atitudes inadequadas também, mas que sempre estejam relacionadas à questão sexual. Então, a incontinência de conduta ela é mais específica, o mau procedimento ele é geral, tá? Empregado também que faz negociação habitual por conta própria, ou que faz negociação habitual alheia, né, sem a permissão do empregador dele. E isso constitui ato de concorrência com a empresa, ou se for prejudicial ao serviço. Então, se essas negociações trouxerem prejuízo ao serviço, tá? Também possibilita a dispensa por justa causa. Empregado que seja condenado criminalmente, com sentença transitada em julgado, ou seja, não mais admite recurso, ele foi definitivamente julgado e ele foi condenado, tá? E também quando o Poder Judiciário não suspende essa execução da pena, ou seja, suspender a execução da pena e falar, vamos suspender, ele não vai ser preso nesse momento. É claro, ele tem que ser preso, então ele tem que ser condenado e ele tem que cumprir pena. Se ele for condenado e cumpriu pena, transitou em julgado, ele pode ser dispensado por justa causa, tá? E empregado desidioso, né? Que é a desídia no desempenho das funções. A desídia é um exemplo que exige gradação das penas. O que é o empregado desidioso? Empregado que trabalha com desleixo, que não tem comprometimento com o trabalho, chega atrasado, sai mais cedo, falta sem justificativa de forma reiterada. Aquele empregado que não tá nem aí, né? Que, assim, a prioridade dele não é o trabalho dele, né? Enfim, esse é o empregado desidioso. Só que a desídia, ela exige essa conduta reiterada. Então, ele tem que faltar mais de 2, 3 vezes, chegar atrasado, sair mais cedo ou trabalhar de qualquer jeito. Enfim, precisa de uma conduta reiterada. Aí você tem que chamar atenção, você tem que conversar, alertar, advertir de forma escrita. E aí, só depois que você vai dispensar por justa causa. Então, a desídia é um exemplo que a gente precisa sempre aplicar essa gradação das penas, ok? E essas não são as únicas hipóteses de justa causa, tem mais, aliás, são várias, né? Então, vamos conhecer as demais, olha lá. Então, vamos ver as outras hipóteses legais. Empregado, gente, que apresenta embriaguez no serviço ou embriaguez habitual. Isso aqui a gente tem que ter uma certa cautela, porque a embriaguez, em algumas situações, ela pode ser caracterizada como doença. E se ela for doença, em tese, a gente não poderia dispensar um empregado, por justa causa, se ele está doente, concorda comigo?
Então, o que caberia aqui, professora? A gente teria, em tese, que pedir para esse empregado procurar ajuda médica e procurar ter atestado médico para suspender o contrato dele e ele se afastar pelo INSS. Esse seria o melhor caminho. E não se aplica só a empregado com problema de embriaguez, mas também empregados com problemas de dependência química, tá? Então, gente, a gente tem visto muitas decisões judiciais que os juízes estão realmente anulando essas hipóteses de justa causa, quando o empregado comprova que ele tinha ali um problema com doença, né? Que ele comprova que ele foi ao médico, que ele está tomando medicação, e aí o que o Poder Judiciário fala? A empresa não cumpriu aí a função social dela, a responsabilidade social, que era tentar, entre aspas, ajudar esse empregado no problema que ele estava e não dispensar ele por justa causa. Até porque eu estou dando a pena máxima para o empregado que está sofrendo um problema de doença. Percebe o problema aqui? O conflito que existe? Agora, em contrapartida, existem situações em que a justa causa aqui, no caso de embriaguez ou dependência química, ela é mais fácil de ser fundamentada, que são profissões, né, situações que estão ligadas a profissões, que é muito mais grave a situação pela profissão que o empregado executa. Então, por exemplo, se o empregado é motorista, se ele atua como motorista, seja de transporte de cargas ou motorista de transporte de passageiros, é claro que ele tem uma responsabilidade muito grande, tanto com ele, com os clientes, né, da empresa, quanto as pessoas que estão aí no trânsito, nas rodovias, Então, ele coloca em perigo a segurança de muita gente, se ele for dirigir alcoolizado, Ou ou se ele estiver lá sob os efeitos de alguma substância química. É claro que isso é muito mais grave, tá? Então, a lei, por exemplo, no caso do motorista, a lei ela impõe que ele deva passar por um controle, tanto de embriaguez como de dependência química, tanto que as empresas de transporte, elas fazem testes de bafômetro em todos os motoristas, pelo menos teria que fazer, antes deles iniciarem a viagem. E se constatado que houve ingestão de bebida alcoólica ou alguma substância química, ele não pode nem iniciar a viagem, ele é retirado de escala. As grandes empresas de transporte fazem isso. E, então, isso é muito mais grave. Então, nessa situação, basta ali uma única vez, se você vai advertir o empregado e falar, meu amigo, você se apresentou embriagado na empresa para fazer uma viagem. E aí, na segunda vez, já poderia até dispensar por justa causa, porque nessa situação é muito mais grave. Então, a lei ela é mais rigorosa nesse sentido em relação a motoristas. Eu dei o exemplo do motorista, que é o exemplo mais clássico que a gente tem. Mas poderia também ser estendido esse entendimento para outras profissões que são mais complicadas. Para quem trabalha com criança, por exemplo, cuidador de criança, cuidador de um bebê. Obviamente que a situação também é tão grave quanto você se apresentar embriagado. Diferentemente daquele empregado que chega para a empresa e vai trabalhar dentro de um escritório fechado, não tem praticamente contato nem com o cliente, e ele se apresenta embriagado. Claro que ele vai trazer um prejuízo para o serviço ali, obviamente, mas o impacto social é menor, você concorda comigo? Comparado a alguém que vai cuidar de criança e alguém que vai dirigir um veículo transportando pessoas, Muito mais grave essas situações. Então, por isso que a gente tem que ter cautela, tá? Cautela e muito cuidado, bom senso para verificar cada caso, situação por situação, tá bom? Vamos voltar lá, o que mais? Empregado, então, que viola segredo de empresa. E aqui, gente, não é assim, eu contei um negócio que a empresa está fazendo. Não, tem que ser uma coisa séria e tem que trazer prejuízos para o empregador. Se não trouxer prejuízo, nem vai caber justa causa. Empregado que comete ato de indisciplina. Indisciplina é violar regras gerais da empresa. E insubordinação, quando ele viola ordens que foram destinadas especificamente para ele, tá? E aqui também exige conduta reiterada. Então, o empregado, várias vezes, ele tem que ser indisciplinado ou insubordinado. E você tem que promover a gradação das penas também, tá? Abandono de emprego. É aquele empregado que se ausenta por mais de 30 dias, vou até apagar aqui, por mais de 30 dias, e mais o ânimo de abandonar. O que é ânimo de abandonar?
a ideia que ele tem que querer abandonar, entendeu? Não é simplesmente abandonei, é simplesmente, eu tô doente, não posso voltar. Não, você tem que mandar uma carta de recebimento na casa dele, pedir para que ele volte para o trabalho, sob pena dele ser mandado embora por justa causa. Você tem que dizer, mandar um colega de trabalho atrás dele, telefonar, enfim. E ele simplesmente falar, não, eu não vou voltar. Ou seja, para caracterizar ele não querer, é a ideia dele querer abandonar o emprego, tá? Tem que ter essa ideia dele querer abandonar. E também, quando o empregado ofende verbalmente alguém, ou ofende fisicamente, né? Ou seja, entra numa briga com qualquer pessoa no serviço, tá? Pode ser qualquer pessoa. A não ser que for caso de legítima defesa, né? Salvo em caso de legítima defesa. O empregado também que ofende verbalmente ou fisicamente o empregador ou algum superior dele, tá? E perceba que aqui a lei não fala que tem que ser no serviço, então poderia ser fora do serviço. Então, se eu ofender verbalmente ou fisicamente meu empregador ou algum chefe meu, ainda que não esteja no serviço, poderia ser caracterizada a justa causa, tá? Empregado que pratica, né, jogos de azar, é claro que isso tem que trazer prejuízo para o trabalho, porque se o empregado é viciado em cartas, corrida de cavalo, seja lá o que for, isso é vida privada dele, o empregador não tem nada a ver com isso. Agora, ele vai atingir o empregador quando? Quando essa atividade trouxer prejuízo ao trabalho. Aí sim a gente pode aplicar justa causa, tá? E essa aqui é uma novidade da reforma, que é quando você perde a tua habilitação ou requisitos que a lei estabelece para você exercer aquela profissão, por conduta dolosa do empregado. Então, ou seja, quando o empregado quis, né, cometeu aquelas atitudes por atitude própria dele. Como é que funciona essa questão da perda da habilitação? São empregados que têm alguma habilitação específica para exercer a profissão. Motorista é um exemplo. O motorista precisa de carteira de motorista. Aí imagina que o motorista foi pego transportando coisa que não podia, foi pego dormindo, foi pego sem gasolina, sem combustível, passou sinal de trânsito, sinal vermelho, enfim, começou a ter várias multas. Por conduta dolosa dele. O que é dolosa? São condutas que ele mesmo quis fazer, que ele assumiu ali por vontade própria. E ele foi criando lá a pontuação na carteira dele e perdeu a carteira. Isso pode ocorrer, né? Perdeu a carteira, perdeu a habilitação necessária para exercer a profissão. Pode ser mandado embora por justa causa. Mas não se aplica só ao motorista, se aplica para todos os profissionais que exigem uma habilitação específica. Advogado, por exemplo, também tem que ter habilitação, tem que ter carteira da OAB, não é? Então, imagine que eu seja empregada de uma empresa, eu sou advogada específica de uma empresa. E aí eu começo a cometer algumas irregularidades por iniciativa minha, conduta minha, dolosa, eu que assumi o risco disso. E aí eu cometo essas irregularidades, a OAB recebe denúncias, faz um procedimento administrativo e a minha OAB é cassada. Pode acontecer. Aí eu perdi minha habilitação, né? Como é que eu vou exercer a advocacia sem a carteira da OAB? Não posso. Então, nesse caso, poderia também ser dispensada por justa causa, certo? Bacana. Vamos agora mudar de assunto. E agora, a gente já falou várias coisas sobre extinção do contrato. Vamos falar sobre os temas voltados ao direito coletivo do trabalho. E quando a gente está falando de direito coletivo, nós estamos falando das relações sindicais, né? A gente está falando de negociação coletiva, estamos falando de direito de greve, estamos falando de movimentações e movimentos coletivos que envolvem sempre grupos de trabalhadores, ok? Então vamos lá. O que o direito coletivo estuda então? Ele estuda as organizações sindicais, não é? A gente já sabe disso. Ele estuda negociação coletiva, greve, por aí vai. O que é o sindicato, gente? O sindicato é uma associação de pessoas. Então, são pessoas que se unem, que exercem uma atividade profissional ou econômica comum, né? Quem exerce atividade profissional vai criar um sindicato dos trabalhadores e a atividade econômica vai criar um sindicato dos empregadores. E que vão defender direitos e interesses comuns. Essa é a ideia do sindicato, né? Então, o sindicato ele pode se formar por categoria econômica. Então, exemplo, o sindicato dos estabelecimentos de ensino. São o sindicato dos empregadores que possuem uma categoria econômica. Qual é a categoria econômica? Justamente os estabelecimentos de ensino, de educação, né? De educação privada, por exemplo,
tá? Categoria profissional, são empregados que vão atuar num ramo profissional. Então, imagine o Sindicato dos Trabalhadores dos bares, hotéis e restaurantes. Então, são todos os trabalhadores que têm essa atividade afim, que trabalham nesses locais, se unem e montam um sindicato de categoria profissional. E existe ainda o sindicato de categoria profissional diferenciada, que é quando eu crio um sindicato mais específico, de uma determinada profissão específica. Em tese, em regra, esses sindicatos eles são criados por profissões regulamentadas. Então, a gente tem o sindicato dos professores, a gente tem o sindicato dos motoristas, são sindicatos específicos, por quê? Porque eles só falam daquela categoria específica, tá bom? O sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados, então, eles podem se unir e criar as negociações coletivas, não é isso? Vamos lá ver, olha só. Então, as negociações coletivas, elas existem de duas formas. Eu posso criar uma convenção coletiva, que é quando eu faço uma convenção entre o Sindicato dos Trabalhadores e dos Empregadores, ou um sindicato coletivo, ou um acordo coletivo, que é quando eu faço um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e uma determinada empresa, ou duas empresas do mesmo ramo, que atuam de grupo econômico, por exemplo. Esse é o acordo, é chamado de acordo coletivo. A CLT, depois da reforma, veio falar pra gente que o acordo sempre vai prevalecer sobre a convenção. Sempre, gente. Ainda que seja mais prejudicial, tá? E aí é importante a gente falar desse princípio aqui, que ele é muito significativo. Ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 8º. E ele vai falar o seguinte, que é proibido, é vedado, criar mais de um sindicato representativo da categoria profissional ou da categoria econômica em um mesmo município. Então, por exemplo, naquele município eu só posso ter um sindicato dos professores, eu não posso ter dois. Eu só posso, e dos empregadores também, eu só posso ter um sindicato dos estabelecimentos privados de ensino, não posso ter dois naquele mesmo município. Esse é o princípio da unicidade sindical, tá? Que, acredito eu, talvez aí seja uma situação que impede também que a gente melhore, a questão sindical no país. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas o fato é que a gente não pode nem escolher qual sindicato a gente quer ser representada, porque só tem um no município, aí você não pode nem escolher. Mas, enfim, vamos lá falar sobre greve. E agora sobre o direito de greve. Gente, a greve, ela é um direito fundamental, é um direito social fundamental, está previsto no artigo 9º da Constituição. Só que, claro que nenhum direito é absoluto, então o direito de greve também tem limites e ele é regulamentado por uma lei. Essa lei vai dizer o que pode ser feito na greve e o que não pode, o que é proibido. Então, vamos lá ver. Olha só. Então, ela é regulamentada por essa lei e a lei vai dizer que a greve ela é um movimento de suspensão coletiva, Então, ou seja, você suspende o contrato de trabalho, porque em tese você não vai ser remunerado, já que você não está trabalhando. É coletivo, por que é coletivo? Porque eu preciso de mais pessoas para fazer greve, Não existe greve individual. Ela é temporária, não pode ser para sempre a greve, e ela tem que ser pacífica. Pode ser total ou parcial, em que eu vou suspender a prestação de serviços, certo? Lembrando que militares não podem fazer greve nem se sindicalizar. E em 2017, o STF, ele também disse que os policiais também não podem fazer greve. Por quê? Porque segurança pública não pode ser interrompida, tá? Gente, a greve, para ela ser considerada lícita, para ela não ser abusiva, ela tem que ser acompanhada pelo sindicato. Ela só pode ser instaurada depois que as negociações foram frustradas. Então, primeiro você tem que tentar negociar com o empregador, o sindicato tem que se unir, fazer assembleia, conversar, tentar ali de tudo. E se não conseguir negociar, aí é que vai instaurar a greve, tá? Então, tem que ter essa negociação prévia, ok? Vamos voltar lá. Além disso, quando decide fazer a greve, essa comunicação da decisão da greve, ela tem que ocorrer com 48 horas de antecedência. Então, tem que comunicar os órgãos públicos, comunicar o empregador, tem que... isso, aliás, é até noticiado pelos jornais, nos meios de comunicação, porque a população ela tem que saber que vai entrar em greve, para ela poder realmente saber o que, poder se programar. E se a gente estiver falando de serviços essenciais para a população, esse aviso tem que ser com prazo de 72 horas. Que atividades que são essas essenciais?
A lei, ela traz, tá? Quais são as atividades essenciais, vamos ver alguns exemplos. Tratamento e abastecimento de água é uma atividade essencial. Distribuir energia elétrica, gás, combustível também. Assistência médica e hospitalar, transporte coletivo, compensação bancária. São situações de atividades essenciais. Então, a gente tem que avisar com 72 horas de antecedência. Essas não são as únicas, eu só trouxe alguns exemplos, tá? E o que o grevista pode fazer? Empregar todo o meio pacífico para convencer os trabalhadores, ele pode arrecadar fundos, ele pode fazer a livre divulgação do movimento. Ele só não pode, o que é proibido? Fazer uso de meio violento, né? Impedir as pessoas de acessar o trabalho. A gente tem que lembrar que greve é um direito, né? Não é um dever. Então, as pessoas participam se elas quiserem, né? Não posso constranger pessoas, não posso danificar a propriedade de pessoas. As empresas também não podem constranger os empregados a não participar da greve, né? Nem usar meios para tentar frustrar a divulgação do movimento, também não pode. E existem dois tipos de greves que são consideradas ilícitas, que é a greve abusiva e a greve ilegal. Quando a gente está falando de greve legal, a gente está falando daquelas que são proibidas e vedadas para algumas categorias, como, por exemplo, os militares, né? Não pode fazer greve, se fizer greve, a greve é ilegal. Agora, a greve abusiva, que é mais comum, é aquela que não respeita os limites do direito de greve, né? Então, eu faço greve, só que ao invés de eu fazer a greve de forma pacífica, usando os meus direitos, eu faço uma greve abusiva. Por quê? Porque eu não estou violando, porque eu estou constrangendo pessoas, porque eu estou danificando pessoas, eu estou agredindo pessoas. Isso é greve abusiva, ok? Pode acontecer do Poder Judiciário determinar que o empregador pague os salários durante a greve. Isso pode ocorrer, vai depender da situação ali, tá? Do que realmente aconteceu, por que os empregados entraram em greve, então vai depender do caso específico. Se o juiz determinar o pagamento da greve, o pagamento dos salários durante a greve, aí não é hipótese do quê? De suspensão do contrato, é hipótese de interrupção, porque na interrupção a gente tem remuneração, ok? É uma exceção, tá? Mas existe essa possibilidade, certo? Vamos lá para o nosso último tema, negociado sobre o legislado. Eita, esse aqui foi motivo de muita discórdia, né? Entre as pessoas que fizeram reforma trabalhista. Enfim, gente, o que é um negociado sobre o legislado? A reforma trabalhista, ela introduziu na CLT 2 artigos, o 611A e o 611B. No 611A, o que ela fez? Ela colocou aquilo em que é possível você prever na convenção coletiva que vai ter prevalência sobre a lei, tá? Então, a convenção e o acordo coletivo de trabalho vão ter prevalência na lei quando eles dispuserem sobre as matérias previstas no artigo 611A da CLT. Banco de horas, por exemplo, remuneração por produtividade, enquadramento da insalubridade. Eu coloquei só exemplos aqui, então seria interessante que vocês fizessem a leitura do artigo 611A da CLT. Que lá está dizendo quais são as matérias que a gente pode colocar na convenção ou do acordo e que vão ter prevalência sobre a lei. Eu queria só chamar a atenção sobre a questão do enquadramento da insalubridade. Gente, o que é enquadramento da insalubridade? A insalubridade ocorre quando o empregado está trabalhando em ambientes que possuem agentes insalubres, ou seja, um agente que vai causar prejuízo à saúde dele. Pode ser um agente físico, um químico ou biológico, né? Então, por exemplo, um vírus, uma bactéria, um agente químico de um produto que ele está usando, ou pode ter muito ruído, pode ter temperaturas baixas, temperaturas muito baixas e altas, e que isso vai trazer um prejuízo à saúde dele, tá? Quem trabalha em ambiente insalubre tem direito a receber um adicional de 10, 20 ou 40%. Esse 10, 20 e 40% é de acordo com o grau da insalubridade, que pode ser de grau mínimo, grau médio e grau máximo. Então, o que é esse enquadramento da insalubridade que a lei está falando? Eu pego aquela atividade e enquadro na insalubridade. Falo assim, olha, essa atividade que o trabalhador faz, ela é de grau médio. Essa atividade é de grau mínimo. Essa atividade é de grau máximo. Isso é enquadramento da insalubridade, percebeu? Então, eu falo assim, olha, a atividade de coleta de lixo é de grau médio. E eu estou fazendo enquadramento da insalubridade. Então, a CLT falou que eu posso fazer isso por meio de convenção e acordo coletivo,
Então, eu posso pegar a atividade e fazer um enquadramento dela da insalubridade. Dizer se aquela atividade vai ser de grau mínimo, médio ou máximo. É isso que a lei permitiu, ok? Então, vamos voltar lá. E já no artigo 611B da CLT, veio falar o quê? Veio falar das matérias que não podem estar previstas em acordo ou convenção coletiva. Então, ela fala assim, a convenção e o acordo não poderão dispor sobre determinadas matérias quando houver o quê? Quando houver redução de direitos, certo? Então, por exemplo, salário mínimo, não posso falar sobre aposentadoria e reduzir o direito à aposentadoria, licença maternidade e também sobre o adicional de insalubridade. Gente, o adicional de insalubridade, ele é de quanto mesmo? Ele é de 10, de 20 e de 40. Eu posso diminuir esse valor? Não. Por quê? Porque a lei, ela disse que eu não posso reduzir adicional de insalubridade, certo? O que eu posso fazer mesmo? Posso enquadrar a insalubridade, mas eu não posso reduzir o adicional, tá? E mais, a CLT ainda previu que essa negociação aqui eu posso fazer individualmente com o empregado se eu quiser, desde que o empregado tenha diploma superior e que ele tenha salário igual ou superior a 11.678. Esse valor é o valor atual, mas ele vai sofrer um reajuste anual. Por quê? Porque a lei falou que é 2 vezes o valor do teto da Previdência. Então, o teto da Previdência hoje está mais ou menos uns 5 mil e pouco, que vai dar 11.678,90, que é o dobro 2 vezes. Então, se eu tiver um salário superior a isso e eu tiver diploma superior, eu posso fazer negociação individual. Eu não precisaria fazer uso do sindicato. Não preciso fazer negociação coletiva, tá certo? Agora, para os demais empregados, aí eu tenho que fazer negociação coletiva, ou acordo, ou convenção coletiva. Bacana? E para a gente fechar o negociado sobre o legislado, vamos falar sobre o PDV. O PDV, gente, é um plano de demissão voluntária, que geralmente as empresas, quando querem demitir muita gente, elas criam esse PDV. E você vai lá e adere a esse plano, certo? Esse plano, ele tem que estar previsto, se ele tiver previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, ele vai gerar quitação plena e irrevogável dos direitos trabalhistas. Como assim? Então, por exemplo, eu trabalhei para uma determinada empresa durante um tempo, eu fui lá e fiz adesão ao PDV. E esse PDV estava previsto no acordo coletivo ou numa convenção coletiva, que se eu fizesse adesão, ele gerava quitação revogável, né? Plena e irrevogável. O que significa isso? Que eu não posso nunca mais reclamar de mais nada que eu não tenha recebido durante o meu contrato de trabalho. Então, se eu tiver lá horas extras que eu não recebi, salário que eu recebi menor, sei lá, algum adicional, várias coisas que eu posso imaginar que eu tenha direito, eu não vou poder reclamar na justiça. Por quê? Porque eu dei quitação. No momento em que eu fiz adesão ao PDV, eu já dei quitação plena e irrevogável ao meu contrato, tá? O que impede que eu busque qualquer direito no judiciário, já que eu já dei quitação ao meu empregador. Aí a lei fala, salvo disposição em contrário. O que é salvo disposição em contrário? A não ser que eu traga alguma disposição em contrário. Por exemplo, eu assinei o PDV, fiz adesão ao PDV e falei, olha, mas eu não vou dar quitação plena e irrevogável, certo? Então eu tenho que, a não ser que tenha uma disposição em contrário, que eu combine isso com o meu empregador, mas eu acho que na prática isso não vai ocorrer. As pessoas vão acabar aderindo ao PDV e aí esse PDV, regra geral, ele vai dar a quitação geral e irrevogável dos direitos trabalhistas, ok? Por isso que você tem que ter consciência, bastante consciência, de que se você fizer adesão ao PDV, é importante que você verifique se existe essa condição prevista lá na convenção, o acordo coletivo, ok? Pois bem, meus queridos, com isso, vamos lá para o nosso momento de situação-problema. Vamos ver a nossa situação-problema agora. Ela envolve questão de justa causa. A Regiane trabalha na função de serviços gerais, num escritório de contabilidade. E ela tem apresentado algumas faltas, sem justificativa. 2 no mês de fevereiro, uma em março, uma em abril. E aí ela começou a receber advertências verbais, começou a receber desconto no salário dela. Aí, depois disso, a Regiane falou, não, então eu vou começar a justificar minhas faltas. Aí, em maio, a primeira falta dela, ela disse que ela teve problemas pessoais com o marido e não conseguiu ir trabalhar. Isso é falta justificada com base na lei? Não. Então, essa justificativa não tem efeito jurídico, tá? Não tem.
Segunda falta em maio, ela disse que a irmã dela não pôde ficar com os filhos, então ela precisou faltar para cuidar deles. Isso é falta com base legal? Também não. Então, essas duas faltas, o empregador aceita se ele quiser. Se ele não quiser aceitar, ele não precisa. Por quê? Porque não tem respaldo em lei, tá? Terceira falta, ela disse que foi a uma consulta e apresentou atestado médico. Ok, e isso aqui é falta justificada com base na lei. Isso aqui é justificativa legal. Então, essa ela justificou. Só que além dela faltar em maio, ela ficou irritada com as advertências, porque daí ela recebeu mais 2 advertências por escrito. E aí ela começou a trabalhar de qualquer jeito, trabalhava sem comprometimento. E aí, para ela não receber mais advertências, a Regiane, ao invés de faltar, ela passou a terminar a jornada com 20 minutos de antecedência. E aí ela sofreu pena de suspensão por causa disso, tá? Na quinta vez em que ela abandonou o trabalho com 15 minutos de antecedência, sem aviso, sem autorização, foi aplicada a ela justa causa por abandono de emprego. Será que o empregador errou aqui? Diante disso, eu pergunto: caberia, gente, a aplicação da justa causa? O fundamento utilizado pelo empregador está correto sob o ponto de vista legal? Se não estiver, isso invalida a justa causa? Houve gradação das penas e caso Regiane apenas apresentasse faltas injustificadas, a justa causa seria devida? Gente, primeira coisa, aqui sem dúvida alguma cabe justa causa, tá? Esse aqui é um exemplo clássico de desídia. O que é a desídia? Empregado que falta sem justificativa, empregado que sai mais cedo ou que atrasa ou que trabalha de qualquer jeito. Isso é tudo hipótese de desídia. Não é hipótese de abandono de emprego. Ainda que ela saia mais cedo, que ela abandone o posto de trabalho dela mais cedo, isso não é considerado abandono de emprego, isso é considerado desídia. Abandono de emprego é ficar mais de 30 dias sem ir trabalhar com a intenção de abandonar. Isso que é abandono de emprego, tá? Não é hipótese aqui, ok? Então, sem dúvida alguma, aqui a gente poderia aplicar a justa causa para a Regiane com base na desídia, porque ela apresentou faltas que não têm ela apresentou justificativas de faltas que não encontram respaldo na lei. E o fato do empregador colocar abandono de emprego na dispensa por justa causa está errado, está incorreto, mas só por isso não invalida a justa causa, porque ele tem provas de que ela saiu mais cedo por meio do cartão ponto, das advertências que ele deu. Aqui a desídia a gente tem que ter gradação das penas e foi observado. Então, só o fato dele ter colocado lá abandono de emprego não invalida a justa causa, tá? Então, vamos lá ver. Olha só. Então, é possível, sim, aplicar com base na desídia, né? O fundamento utilizado pelo empregador está incorreto, mas isso por si só não invalida a justa causa. Houve gradação das penas e a ausência, gente, justificada de forma reiterada, falta de pontualidade, possibilita a justa causa por desídia, ok? Bom, então com isso, a gente vai para o nosso momento de participação, a gente vai resolver mais um exercício, vamos resolvê-lo juntos, olha lá. E é um caso, gente, que envolve cláusula de convenção coletiva. Perceba só que a cláusula X, ela fixou o adicional de insalubridade de 10% para grau médio. Então, vamos lembrar, o grau mínimo é de 10% da insalubridade. O grau médio é de 20%. Vou até colocar aqui, ó, 10% grau mínimo, 20% grau médio e grau máximo é 40%, não é isso? Ok, essa convenção, ela colocou que o grau médio seria 10. 10 é menos que 20. Eu posso diminuir adicional de insalubridade? Não posso. A outra convenção, ela colocou o adicional de insalubridade em 5, 10 e 15. 5, 10 e 15 é tudo menos que 10, 20 e 40, ou seja, é menos do que a lei determina. Eu posso fazer isso? Também não. Portanto, ambas as cláusulas são inválidas. Por que são inválidas? Porque elas diminuíram o adicional de insalubridade e isso é vedado por lei, tá? Então, por isso que essas cláusulas, elas são inválidas, certo? Então, a nossa resposta é a letra D. E com isso,
Vamos só ver lá, recapitular os assuntos que a gente conversou hoje. Falamos sobre temas de término do contrato de trabalho, aviso prévio, pedido de demissão, dispensa sem justa causa. Falamos sobre rescisão indireta e dispensa por justa causa, extinção do acordo e homologação do acordo extrajudicial. E temas do direito coletivo, né? Sindicatos, negociação coletiva, greve e negociado sobre o legislado. E com isso, a gente finaliza a nossa última aula de legislação social e trabalhista. Espero que vocês tenham gostado, que seja um conhecimento útil para a vida profissional, acadêmica e pessoal de vocês, tá bom? Um grande beijo, tudo de bom. Tchau, tchau.